Bem-vindos ao videocast Duas Taças e um Barril de Petróleo. Hoje aqui conversando com o Vitor Montenegro, do IBP, e vamos trazer aqui uma série de informações e insights sobre o que está acontecendo no mercado de petróleo e gás no Brasil, do ponto de vista da instituição mais importante na área, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo. E a gente vai ouvir aqui o Vitor se apresentar e apresentar o Instituto também. Obrigado, Vitor, por ter vindo, aceito o convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito boa aqui, que traga muita informação para quem vai estar nos assistindo. Bom, eu que agradeço, Ronaldo. Assim, é sempre um prazer, né, trocar com você. Você é uma referência, você sabe muito bem, né, como parceiro, enfim, como informação sobre toda a cadeia da indústria, sempre que a gente precisa, né, ativar a parte, né, principalmente a parte de serviços e entender os elos da produção, como trazer algum segmento para o evento, buscar investimentos, buscar oportunidades, a gente sempre conta com você. Obrigado. E a conversa sempre rende muitos bons frutos. Muito bem. Fala um pouquinho da tua experiência na indústria de petróleo e a tua chegada no IBP e essa tua vivência lá dentro do IBP, para a gente nivelar a informação com quem não nos conhece, né? Bom, na verdade, a minha experiência, né, vem desde a área de eventos, né, desde muito jovem. Eu comecei a trabalhar nesse segmento de feiras e congressos em 92, durante um grande evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, chamado a Rio 92. Então, eu fiquei com a parte de grandes estruturas que aconteciam em paralelo no aterro do Flamengo, chamado Fórum Global. Isso, me lembro disso. Enfim, uma experiência incrível, né? Ali eu mergulhei ainda um garoto, absorvendo responsabilidade, entendendo como é que funcionava todo aquele circo ali, né? Aquele cronograma todo tinha que ser setado ao mesmo tempo para funcionar. Um monte ali. De chefe de estados aqui. Né? Exatamente. Foi um evento complicado. Foi um mega evento. Né? Mega evento mesmo. Fiquei sabendo também que o nosso presidente Roberto Ardeng também trabalhou nesse evento. Né? Então, assim, envolveu realmente a sociedade como um todo. E ali, né, parece que fui, né, contaminado ali por essa coisa do evento, né, de planejar e você ver a coisa acontecer. A experiência dentro da área de eventos veio através de um convite do IBP, ainda em 2015. Então, esse ano estou fazendo 10 anos de IBP, 10 anos de aprendizado. Parece que estou só começando aprendizado de tanta informação, né, de tanta complexidade que tem dentro da cadeia, né, produtiva de óleo e gás e energia, de toda a parte técnica, de toda a parte de mercado, toda a parte de gestão do conhecimento. E eu venho só tentando trazer, né, a experiência, né, de outros segmentos, né, que eu já trabalhei dentro da área de feira, seja segmento de construção, de saneamento, de alimentos e bebidas, enfim, para poder movimentar isso de acordo, né, com a qualidade que um público do setor de óleo e gás e energia... Com essa ótica que é muito específica está também. acostumado, né, a receber. O IBP organiza os dois eventos principais, ou participa fortemente da organização dos dois eventos principais da área de petróleo e gás aqui no Brasil, que são a Rio Oil and Gas, né, que agora é ROGE, e a OTC Brasil. Eu acho que são os dois principais, né, imagino eu. Eu diria que sim. A gente tem outros eventos também, o IBP tem outros eventos no calendário, mas em termos, né, de público, até porque tem feiras, né? Tem congressos. Tem feiras grandes e tem congressos, né, muito bem estruturados. Acho que esses dois, hoje a gente pode dizer que são os dois maiores. Os dois maiores. Talvez até da América Latina. O IBP é o responsável pelos dois. O IBP é responsável pelos dois. O responsável líder, né? É responsável, né, 100% pela governança da ROG. Claro que a gente sempre conta com comitê organizador, com vários representantes de segmentos da indústria em todos os nossos projetos. E responsável também pela gestão da OTC Brasil, em parceria com a SPE, com a OTC Houston também. Em anos alternados, né? A ROGE acontece no ano... Em anos alternados, Brasil, né? Isso é uma curiosidade, uma característica hoje dos nossos principais projetos. Eles acontecem a cada dois anos, né? E às vezes a gente é questionado por isso, né? Porque já tem tamanho suficiente. Principalmente pela indústria de eventos, né? Que vê, se é um sucesso o evento, por que ele não se repete a cada ano, né? Trazendo mais receitas, enfim, mais oportunidades.
Eu acho que pela parte de gestão do conhecimento, né, o que a gente escuta, né, muito fortemente é que o conhecimento precisa de um certo tempo para ter uma maturação, né, um congresso. Né, então, você repetir um congresso offshore, por exemplo, no caso do OTC, a cada ano, talvez você não tenha tanto ineditismo, né, nos próximos trabalhos. Tanta relevância também. Exatamente, né? exatamente. Então, talvez a gente, eu acho que está funcionando bem essa forma Por de enquanto, alternar. Né? Essa frequência tá ok. Tá, bom, eu adoraria fazer uma ROG a cada ano, assim, né? Mas o que a gente escuta do mercado olha, não é uma questão comercial, né? É uma questão de representatividade, é uma questão de conhecimento, principalmente. E tem uma questão aí na parte do Congresso, que boa parte dos papers que são apresentados nos congressos tem a ver com inovação. Exatamente. Né? E inovação tem um tempo de maturação, né, bastante alongado, muitas vezes, e que precisa realmente de um intervalo maior para você poder já levar uma informação calcada num adiantamento, vamos dizer assim, daquele desenvolvimento, um TRL mais maduro, maior, né? E que faça sentido ser apresentado no evento sem risco daquilo virar nada depois. Né? Eu apresentei, tenho uma ideia aqui, apresento e depois vira nada. Então, assim, eu concordo que esse período de 2 anos dá uma certa segurança e uma credibilidade para o evento. Exatamente. O que está sendo apresentado ali já foi pensado, já foi... É interessante. Busca exatamente essa questão da qualidade, do ineditismo também, do trabalho apresentado. E a gente tem ali uma banca, né, de voluntários, de avaliadores, que a gente se orgulha muito. Né? Legal, legal. Fala um pouquinho disso aí. Esse grupo é sempre o mesmo? Ele vai variando? Não. Tem variações de acordo com a edição, de acordo com o segmento. É lógico que um evento, né, de dutos, né, de pipeline tem, né, um seu nicho próprio. Né? A OTC tem ali o seu segmento também, a sua comunidade. A ROG acaba abraçando um pouco, né, do downstream ao upstream, mas a gente procura alternar também. É lógico que tem gente muito boa que engaja, que trabalha. Assim, a gente se orgulha muito ali, eu não vou falar nomes para não ser injusto aqui, mas tem gente, premiada, tem gente reconhecida, premiada ali com décadas na indústria, e tem jovens talentos ali também, né, que isso é importante, a gente buscar também essa renovação a cada grupo, a cada bloco, né, de voluntários. Na ROG tem lá sempre aquela arena da inovação, não sei se o nome é exatamente esse. Isso foi uma ideia do próprio IBP ou foi o mercado que pediu? A gente sempre vem trazendo o segmento, alguns segmentos a gente vem procurando trazer. O grupo jovem, né? Então, esse é um gap no setor, a gente precisa renovar sempre a indústria. Difícil, né? Tá E a parte de tecnologia e inovação. Então, é lógico que esse segmento teve uma evolução muito grande, até por conta da criação do Hub de Inovação do IBP, o IUP, né, capitaneado brilhantemente lá pela Melissa. E na última edição, a gente, me lembro, na primeira reunião logo do comitê organizador, essa provocação veio do Rolando Ribeiro. Ele falou, a gente precisa fazer um evento de inovação. Que bom, grande nome. A gente precisa fazer um evento de inovação forte nessa edição, e aí a gente casou, né, junto com o grupo do IUP, que tem os seus conselheiros ali, e fez o IUP Innovation Connection, né, a primeira edição na ROG do ano passado, e já vai acontecer uma outra edição agora na OTC, vai acontecer em outubro na OTC também, né, uma nova edição do IUP. Que, de uma certa maneira, é um diferencial da OTC do Brasil com a de Houston, não? Tem alguns diferenciais, né? A gente tem total liberdade aqui para fazer outras ativações, né? Para lançar de acordo com as nossas particularidades aqui também, né? Com as nossas forças. E engraçado que muitas delas são replicadas, acabam sendo replicadas na própria OTC. OTC lá, depois OTC Houston, já que vocês participam lá também. A gente troca muito sobre isso também. Então, é sempre uma experiência positiva. Agora, eu ainda não vi a programação do próximo IUP Innovation, mas eu sei que tem muita novidade por aí, né? Dentro do segmento, acho que elas devem acertar um pouco ali dentro do segmento offshore, mas questão do pitch, e você mudar um formato um pouco do pitch, talvez o pitch reverso, enfim, tem alguns, já dando alguns spoilers por aqui. Né? Legal. Assim, do ponto de vista de quem frequenta essas feiras e congressos, eu acho que sempre as palestras técnicas são uma âncora, do meu ponto de vista. Eu já apresentei trabalho no OTC lá de Houston 2 vezes,
sempre tem uma troca muito importante entre o palestrante e a equipe que está lá sentada. Aqui na ROG e na OTC Brasil, isso também é um ponto de atração. As palestras técnicas são uma atração de público para esses eventos? Com certeza. Né? A gente vem adaptando um pouco os formatos, a gente faz uma seleção ali de acordo com o segmento de trabalhos apresentados, até procurando colocá-los ali numa mesa, compondo uma mesa, e não aquelas apresentações isoladas, né, de um autor se apresentando isoladamente. Então, com isso, a gente consegue atrair mais audiência, consegue ter mais troca entre eles ali. E é uma experiência muito rica, né, Ronaldo? Acho que na última ROG, se não me engano, foram 1.600 trabalhos propostos, né? É um número muito, muito robusto. Então, assim... E dá um trabalho para a comissão selecionar, né? Porque não dá para apresentar 1.600 trabalhos. Esse tempo de maturação, né? A gente... o caminho obrigatório que a gente fala assim num projeto, né? Então, talvez sejam etapas ali, né, que você fica um pouco preso no cronograma ali, porque eu não posso pegar toda essa etapa de maturação de um congresso e falar, olha, vamos lançar um evento daqui a 6 meses. Não consigo fazer com essa qualidade. Não dá tempo, né? Tem todo o trabalho, esses eventos sempre começam no dia seguinte que acaba o anterior, né? Entre call for papers e seleção e avaliadores, né? Enfim, inscrição. Mas a gente se orgulha muito disso, a quantidade de autores internacionais que se propõem a vir para cá, né? E esse conteúdo, como ele depois vai para bases científicas, né? Do próprio IBP e outras revistas científicas, as publicações, né? Isso fica a geração de conhecimento que é feito a cada evento dessa, e eu estou falando disso para tudo, para tecnologia, né? Para HSE. O que é apresentado nos congressos que o IBP organiza, seja na ROG, seja na OTC, fica disponível para o público depois? Fica disponível em algumas bases científicas e nossa própria central de documentação. E isso fica aberto ao público em geral ou só para os que se inscreveram? Isso fica aberto, dependendo da revista, algumas têm os seus critérios, né, de pesquisa e tal. No IBP fica aberto e você, inclusive, tem todo o apoio lá do pessoal, né, dos especialistas do CID. Se você quiser fazer uma pesquisa, né, você é um associado que quer fazer uma pesquisa, eles te ajudam de acordo com o termo, o que você está buscando. Aliás, convidando aqui, né, o IBP inaugurou uma biblioteca nova agora, né, no 21º andar. Física? Física, ao lado, já existia, mas agora está super bonita, né, com toda uma parede de vidro ao lado do IUP, então ficou pesquisa e inovação um do lado do outro ali, ficou bem interessante. Isso é recente agora? Isso é recente, foi inaugurado agora há pouco tempo. Legal. Aí dentro da visão do Ardengue aí para o Instituto, né? Exatamente. Bacana. Bem legal. Muito bom. Esses eventos, esses principais eventos aí que o IBP participa, você acha que eles ajudam a divulgar a indústria de petróleo e gás do Brasil lá fora, atrair novos players aqui para o Brasil? Só para dar um exemplo, será que alguma petroleira lá de fora, ao vir a um evento aqui, entende a grandeza do mercado de petróleo e gás do Brasil e diz assim, caramba, aí está um lugar que eu tenho que estar? Eu entendo que sim, é uma coisa que a gente busca, você sabe, você já trabalhou junto com a gente, né, nesse trabalho, né, de buscar, receber, né, vamos buscar essa petrolífera, vamos buscar essa empresa de serviço, vamos buscar essa entidade aqui, enfim. Tem uma particularidade que eu observo, até por, né, não ter só a vida inteira o chapéu de petróleo e gás, de observar, é uma indústria um pouco low profile, assim, né? Então, assim, você tem empresas, né, grandes, né, com plantas industriais grandes, com um grupo de colaboradores enorme, e elas não estão, de repente, na mídia, não estão anunciando, enfim, não tem essa comunicação, né? E tem outras empresas, enfim, que têm uma mídia enorme, né, fazem a gente fala, um buzz muito grande, e nem tem tanto poder assim de investimento. Então, eu fico, às vezes, surpreso como, em algum evento nosso, né, um diretor de uma grande empresa petrolífera não conhecia o outro CEO de uma empresa de serviço que atende, né, aos parceiros, os concorrentes dele, e a gente faz essa aproximação. Então, a gente acha que todo mundo se conhece, né? Mas não é verdade. E não é sempre assim. Não é sempre assim, né? Muitas empresas têm, né, um alcance internacional, né? Então, às vezes, elas estão muito fortes, às vezes, numa unidade de negócio específica, mas no Brasil gostariam de entrar, gostaria de conhecer o pessoal daquela empresa. Então,
E as relações, né, elas são plurais, né, Ronaldo? Não é sempre uma relação vertical, né? As empresas não fornecem sempre para uma operadora de petróleo. Às vezes uma empresa de serviço, você sabe, né, você me ensinou isso praticamente, né? Ela tem um nível de contratações, né, muito mais capilarizado do que uma operadora, né? Isso, é verdade. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, você buscar isso, você apresentar pessoas, fazer essas conexões, e os eventos têm que oferecer ferramentas para isso, seja através de uma rodada de negócios, seja através de espaços, né, confortáveis para as pessoas se conectarem, momentos ali. Fundamental aí, Vitor, porque assim, eu já tive dos dois lados. Eu tive dentro de uma petroleira, quase 30 anos, e estou dentro, agora há quase 10 anos, do lado de fora, na cadeia de suprimento. Dos dois lados, a gente ouve a mesma coisa, os lados não se falam. O cara que está contratando não conhece quem pode fornecer bem serviço para ele, e o cara que fornece bem serviço nem sempre consegue falar com aquele contratante, com a pessoa certa. Ele sabe quem é, sabe a marca, mas ele não consegue. Então, assim, promover um ambiente de negócios, onde o visitante lá, seja ele contratante ou fornecedor, não dependa simplesmente do acaso de dar de cara com alguém, né? Acabar esbarrar com alguém na lanchonete, é fundamental. E eu sempre ouvi isso dos dois lados. Fala um pouquinho dessa ideia de criar um ambiente mais favorável à formação de networking. Como é que o IBP entende isso nos eventos que ele organiza? A gente vive um pouco isso a cada edição, né? Um exemplo disso, na última edição, eu posso dizer, a gente trouxe os 4 grandes executivos, né, de empresas internacionais, né, para a roda, que se apresentaram, né? É claro que eles não se apresentaram ali, né, 40 minutos, 1h30 só, né? Tem uma agenda aqui, né? Inclusive, alguns deles demandaram por agendas durante o evento, né? Olha, ele vai se apresentar, ele precisa de uma sala de reunião depois ele vai fazer e vai se encontrar com outro player aqui no Brasil também. Então, assim, são contratos muito complexos, né, Ronaldo? Então, assim, o tempo que mesmo você tendo um contrato com uma empresa, né, e o tempo que aquilo passa no jurídico, analisando, talvez seja uma coisa que você conversando ali, você consiga resolver ou deixar encaminhado, né, de uma forma mais simples, né, para depois descer ali. Mas isso está lá no alto nível. E quando a gente desce para o operacional, tem também uma iniciativa de manter esse pessoal com oportunidade de se falar e não ficar no acaso do esbarrar no corredor da feira? Tem, enfim, acho que esse aí é a maior experiência que a gente tem, né? Principalmente da parte técnica e comercial, as oportunidades que a gente tem ali são enormes, né? Então, essa semana eu estava almoçando com um amigo, enfim, que já foi SBM, enfim, que está numa outra grande empresa agora, assim, então, assim, eu preciso estar conversando com essas pessoas para me atualizar, né? Então, assim, as oportunidades, os players, vem ficando a coisa, e ainda bem que é assim, vem ficando mais capilarizada, né? Hoje em dia você tem as independentes, né, muito aquecidas, né? O trabalho que uma Brava vem fazendo, por exemplo, é de se admirar o trabalho que vem fazendo. Então, assim, numa dessa você precisa entender, olha, fulano agora está muito forte, essa empresa está entrando no Brasil agora muito aquecida. Então, aquela empresa que tinha ali o produto dela, seja o segmento qual for, que tinha às vezes 1 ou 2 clientes importantes, né? Elas às vezes nos procuram, e o IBP não tem no seu DNA, o instituto, né, esse tom comercial, vamos dizer assim, né? Sim. Não tem, né, a mesma missão que talvez tenha uma Unip, isso, enfim, exatamente. Né? Mas através dos eventos a gente consegue fazer isso. Não tem dúvida. Através dos eventos é onde a gente consegue fazer isso, né? Apresentar uma pessoa para outra, abrir um espaço onde essa discussão aconteça de forma saudável. Isso mais ou menos se alinha com a rodada de negócios da Petrobras, que você comentou? Exatamente. Que vai acontecer, né? No ATC de Rio. Inclusive, muitos desses encontros chegam por demandas da indústria. Pois é, né? Esse é um ponto que eu acho a gente vem fazendo, a gente vem realizando algumas rodadas de negócio, né? Começou com uma demanda da Petrobras, que parecia ser uma coisa, né,
pequena, né, bem seletiva. Nada na Petrobras há um ano atrás, mas um evento que ia acontecer no IBP foi crescendo, a gente está indo para a quarta edição em OTC Houston, e que conecta muitas empresas. A Petrobras apresenta, né, os seus investimentos para os próximos 5 anos, e a gente organiza rodadas de negócios ali em altíssimo nível, para que as pessoas se conheçam, façam negócio, para a gente aquecer a indústria nacional, né? Às vezes até com parceiros internacionais, mas cada um dentro da sua expertise, né? Dentro do que sabe fazer bem, mas que possam contar também. Os fornecedores de fora entenderem que tem demanda aqui também. Exatamente. Né? Isso pode resolver problemas aqui, gerar parcerias com empresas fornecedoras daqui. E a empresa apresentando assim, numa qualidade os projetos, né? Eu lembro no último, parece que foi apresentado pela diretora Renata Baruzzi, assim, com toda a transparência, com todo o entendimento do que vem aí pela frente, de quais são as necessidades, qual é o cronograma de projetos que vai ser executado, que vai ser concluído, enfim. Agora a gente volta, né, na OTC Houston também para o segmento offshore. O último, como eu falei, foi de downstream, refina as oportunidades. Enfim, tem muita coisa boa aí pela frente. A gente espera que seja muito importante, né, para toda a nossa fazer economia. Esse meio de campo ajuda os dois lados, né, no final das Exatamente. contas. A cadeia de suprimento vai encontrar lá com quem ela não encontraria aqui, e o contratante vai encontrar talvez quem ele nem soubesse que existia. Né? Então é uma chance muito boa. Deixa eu dar uma virada de chave aqui e voltar para a questão da realização dos eventos aqui, principalmente da ROG. A ROG, nas últimas edições, aconteceu ali no Porto Maravilha, né? Um lugar encantador. O pessoal que veio de fora do Brasil ficou maravilhado com o lugar. O lugar realmente é muito bonito. E quais são as dificuldades de realizar? Ali não tinha infraestrutura. Era melhor perguntar quais são as facilidades. Né? Pois é, que assim, quem está lá indo lá visitar, acha o lugar bonito, acha o lugar conveniente, perto da Zona Sul, tem uma série de conveniências ali para chegar lá. Por outro lado, tem uma questão de limitação de espaço, aquilo não foi feito para evento, né? Então, tem adaptação do processo, diferente de realizar no Rio Centro, como foi no passado, onde a infraestrutura foi concebida para isso, né? Então, imagino que seja um desafio enorme. E queria que você falasse um pouquinho disso aí. Exatamente. Bom, a gente recebeu esse desafio, né, em plena pandemia, de mexer num produto que é líder de mercado, né, há quase 4 décadas, né, que era então o Rio Oil & Gas, e dizer, olha, né, a gente está vivendo transição energética, a gente está vivendo um período de pandemia, o comportamento vai mudar, o que a gente nem sabia muito bem, né, o que acontecia nos eventos, né, se a gente vai poder se encontrar com tanta gente, aglomerar de novo e tal. E passamos por um rebranding, né, por uma reformatação do produto, e uma das principais questões que apareceu na pesquisa foi o local, né? A gente fazia um evento enorme lá e que às vezes ficava muito isolado ali no Rio Centro, né? Então, assim, outros segmentos não setoriais, né, outras pessoas importantes, até players da cidade, não sabiam exatamente o que acontecia, não dava total transparência, não mostrava a força da indústria. E a gente falava, olha, mas não cabe, não tem um outro local que caiba um evento com 400 expositores, com um congresso do nosso porte, com a estrutura que precisa. E começamos, né, nessa provocação, começamos a procurar. Falou, olha, se a gente fizer obras ali na região do Boulevard Olímpico, revitalizar alguns, não posso nem chamar de pavilhões, de armazéns ali, a gente consegue, tem espaço para isso. Espaço físico tinha. Espaço físico tem. Mas vai dar um trabalho enorme, a gente vai precisar, né, de parceria com órgãos públicos, a gente vai precisar investir, a gente vai precisar reconstruir a gente vai precisar construir o nosso centro de convenções, né, e cuidar de serviços que eu não necessariamente cuidava em outros centros de convenções, né? Então, sim. E aí fomos, né, aceitamos o desafio, fizemos a primeira edição em 2022, tivemos que fazer 1 ano de obras ali para recuperar aquele maior armazém, né, que tem o grafite do Cobra, que tem 17 mil metros quadrados. Sem aquilo a gente não consegue fazer uma feira, né, à altura da Rio Oil & Gas. E recuperamos, foi um sucesso, enfim, a gente observou um aumento enorme de público, uma procura enorme, um resultado na mídia também muito maior.
E vamos manter, veio a próxima edição, 2024, fizemos mais obras, 11 meses. O espaço do Congresso era um espaço muito modesto dentro desse armazém do painel grafitado, um espaço pequeno. A gente trouxe o Congresso para um prédio que a gente viu subutilizado, que hoje tem a gestão da Fundação Teatro Municipal, um prédio super bonito. Ficou excepcional. Fizemos 11 meses de obra lá. Então, enfim, ficou um prédio mais imponente para o Congresso e tal. Mas, enfim, continuou uma série de desafios. Toda a estrutura fica por nossa conta, né? Então, por exemplo, não foi concebido para isso, a SEDAI ameaçou fazer um Guandu para fazer a manutenção na semana do evento. Aí foi uma negociação enorme com o SEDAI, com Águas do Rio. Você não pode parar, eu tenho um evento ali, vai afetar aquela região ali. Um evento que for mais de 20 mil pessoas por dia, né? Só dando um exemplo, exatamente. Chegou a ter 23 mil pessoas. Na terça ou quarta-feira. Na quarta-feira, enfim, a gente tem ali, né, questões que eu não tenho num centro de convenções tradicional, né? E o evento cresceu bastante, né? Por outro lado, os números são, sim, muito claros. A gente saiu de um público de quase 40 mil pessoas em 2018, a última edição do Rio Centro, para 76 mil pessoas nessa edição, né? Expositores, a gente chegou uma hora que a gente tinha mais de 140 empresas na lista de espera para expor, aguardando desistência, né? A repercussão... De um total de quantas... Acho que chegamos a quase 500 empresas, né? Expositoras. Né? Se você contar, né, os stands compartilhados ali, chega a quase 500. A parte de congresso, 1.600 trabalhos apresentados. Muita sobra. Muita sobra de gente querendo sem espaço. Um pavilhão. E grandes empresas. Né? Tinha empresas ali, como é que essa empresa está de fora? Arruma um espaço, pelo amor de Deus. A empresa de referência em tecnologia está de fora do evento, ela vai atrair público. O evento ficou mais jovem, um público mais jovem ali dentro do centro da cidade, mais internacional, atraiu mais público internacional. Então, assim, até pelo advocacy do setor, você olhando pela ferramenta evento como uma ferramenta, né, de imagem, né, que ela serve, e muitas empresas se utilizam de eventos para isso, né? A Shell faz muito bem isso, com o Shell Eco Marathon, né? Sim. Você investe no evento porque ali é uma ferramenta, né, da sua imagem, do seu advocacy também. Eu acho que ele é muito positivo, né? A mudança foi muito positiva não só para a marca, mas para o próprio setor. Mostrar que é um setor pujante, é um setor, né, que usa muita tecnologia, que emprega muita gente. Mas, enfim, a gente tem que entender se o evento continua, se o espaço continua comportando o evento. A gente vai precisar conversar de novo com a prefeitura, né? Existe uma especulação imobiliária ali na região. A gente tinha expandindo, 2 terrenos que a gente utilizava, né, como carga e descarga, como base logística. Os 2 terrenos já foram comercializados ali na parte nossa, né, de back-office. A gente vem utilizando ruas para instalação de geradores, de máquinas de climatização. Então, enfim, a gente precisa de um apoio, porque a gente está praticamente 4 anos, né, passando uma imagem positiva ali da região, uma região que de fato foi um legado, né, dos grandes eventos de 2014, 2016. Você chega de VLT na porta do evento, tem muitas coisas positivas. Mas conveniente. O cara que vier de São Paulo, por exemplo, vem na ponte aérea, 10 minutos depois está dentro da feira, de VLT. Mas a gente precisa de apoio, não digo nem para crescer, né, em números, né, Ronaldo, mas para entregar mais qualidade para o público. Isso, mais conforto também. Exatamente. Né? Você sair o cara que vier de São Paulo, sair do Santos Dumont para aqui para o Rio Centro, nós estamos na Barra, né? Então, o cara vai levar mais tempo do Santos Dumont até o Rio Centro do que dentro do avião. Então, assim, eu acho que o tempo que você aceita, né, para ser servido na alimentação, né, para acessar o banheiro num festival de música, né, dentro de um evento de negócios é outro, não tenha dúvida, né? A tolerância, você tem que aproveitar. Tem que ser você tem que aproveitar o teu tempo ali no limite. Exatamente, né? E a gente não é um festival, a gente sabe muito bem, tem plena consciência disso, da qualidade que precisa entregar. É um ambiente de negócio. Então, isso tudo está em avaliação. A gente já começou o planejamento de 2026 e isso tudo está sendo avaliado agora. Legal. Como é que você... A gente está vivendo, vou dar um passo atrás aqui. A gente está vivendo um momento de transição na indústria de energia como um todo. Né? E o IBP é a indústria do petróleo. Né? Sempre foi focado, lastreado, criado para cuidar do negócio petróleo dentro do Brasil, representando principalmente seus principais associados são empresas petroleiras.
Como é que o IBP enxerga esse processo de transição para as energias alternativas? E aí eu já vou te lançar a minha opinião pessoal. Eu não entendo que tem uma chavinha que vira de hidrocarboneto para solar ou para eólica, seja lá por que for, né? Então, no meu entender, esse processo é um processo lento, é um processo necessário, mas é um processo lento e que vai continuar dando demanda para a indústria de petróleo e para a sua cadeia de suprimento durante algumas décadas ainda. Como é que o IBP se posiciona nessa história? Ele está atento a isso? Ele está preocupado? A marca ROGE já é um sinalizador nessa linha, mas eu queria que você comentasse aí para todo mundo poder entender. Também vou colocar aqui a minha opinião, tá, Ronaldo? Isso aí é um assunto mais estratégico, né? Imagina. Já há muitos anos, enfim, para as principais lideranças do setor, né? A gente vê o quanto, né, essas grandes empresas investem, né, em consultoria, em estudos, em relatórios, né, enfim, né, olhando para frente, olhando para décadas até. Mas o que a gente pode observar é que, assim, existe, de fato, né, a transição energética, essa questão, né, os acordos, né, devem ser, né, deve buscar cumprir os acordos, e o IBP está completamente engajado dentro dessa pauta, mas tem que existir o caminho do diálogo, né? Então, assim, eu particularmente fico muito preocupado, né, com o radicalismo de ambas partes, né? Seja um radicalismo ambiental ou um radicalismo de quem pensa em abandonar, né, novas tecnologias. Eu acho que a gente vai precisar cada vez mais de energia, né? E isso vem sendo provado, né? A demanda por energia vai né, aumentar. Inteligência artificial e tal vai continuar vai aumentando. aumentar. E, assim, a gente está participando agora, né, de toda essa discussão da COP. A gente já vem participando, né? O nosso presidente acompanha as COPs desde algumas edições. A gente vai estar muito presente agora nessa COP aqui no Brasil. A gente está apresentando relatórios também, enfim, contratando relatórios, porque essa questão do phase-out, né? Cada país vai ter o seu tempo, né, de continuar explorando ou de virar essa chave, né, se é que a gente pode falar dessa forma, mas tratando não como uma transição, mas como uma evolução energética. Então, a gente tem muitas oportunidades aqui no país. Aqui no Brasil, né? A gente tem a matriz que a gente sabe nossa, né, que é a matriz, né, desejável por muitos países já evoluídos e não vão conseguir atingir tão cedo, se é que vão conseguir atingir, né, um percentual aqui, se também a essa altura, o cenário de 2025. Então, assim, eu acho que com certeza o tempo para essa evolução energética é diferente de país para país. E você fechar o diálogo, né, ou achar, como você falou, que vai virar essa chave no plano, é muita insensibilidade, né? Assim, a gente precisa disso aqui, a gente precisa dessas oportunidades. Imagina agora, né, margem equatorial falando, aqueles estados ali, né, como que isso pode mudar a realidade de cada estado. Os países lá de cima também, Guiana. Exatamente. Pode mudar e a gente completamente. sabe que, né, a exploração está acontecendo, né, bem próximo dali, né, em outros países, né. A gente é uma indústria que trabalha com muita segurança, né, a gente está aí, né, enfim, mostrando como se faz. Volta o radicalismo que você falou, né? A bobagem do cara que não conhece, fala um monte de coisa imprópria sobre essa questão. Fala assim, em produção no Amazonas, não é isso, não tem nada a ver com o Rio, está a 500 quilômetros lá, né? Então, a gente escuta, né, muita coisa, assim, muita agenda positiva sobre isso, né, de buscar sempre assim, a segurança operacional, de atender a todos os requisitos. Mostrar o passado, principalmente, né? Um histórico positivo da indústria do petróleo no Brasil. Todos os requisitos, né, que são solicitados pelos órgãos ambientais e funcionar dentro da lei, mas mostrando também as oportunidades, né? O que todo esse recurso pode gerar para fundos, até para investir em outras energias, né? Quem vai financiar a transição energética é o petróleo, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. E as outras fontes energéticas têm questões ambientais também, a gente sabe disso. Isso também. Mas, de qualquer maneira, Vitor, no meu entender, as soluções boas e as formas mais seguras de fazer a transição energética serão financiadas pelo petróleo. São as petroleiras que vão botar dinheiro, que é um dinheiro grande que elas têm, por obrigação contratual, aqui no caso do Brasil, vão botar em P&D em soluções que são
necessária. Já começaram a diversificar o portfólio. Não, isso né? vai para frente, exatamente. A velocidade que vai se diversificar. Não, aí cada uma vai adotar exatamente, a sua. Depende, né? Depende também de diálogo, de conversas, né? Como é que vão gerar mais oportunidades, mais facilidades para investir em determinada fonte energética, né? Mas isso já começou a ser feito, né? Sim. E a gente está falando de empresas que têm uma capacidade de realização muito grande. Muito grande, né? muito grande. Se você falar né, de offshore eólica, por exemplo, então né, quem tem essa expertise, né? Sim, de operar em offshore. Exatamente, né? exatamente. Aí você une a geração de energia elétrica eólica com a experiência de operar qualquer coisa em offshore. E sem falar no que já vem acontecendo, né, Ronaldo, de descarbonização da própria produção. Né? Isso, pronto. Enfim, né, boa chamada. Sabe né, que o nosso petróleo, principalmente do pré-sal, né, ele tem uma pegada de carbono menor né, do que a média mundial do petróleo produzido. Significativamente Enfim, menor. A gente sabe que novas tecnologias estão chegando, a Petrobras né, sempre aponta, mas outras empresas também vêm buscando soluções né, de captura de carbono, enfim, de descarbonização da produção. Então, eu acho que a gente não pode retroceder. Acho que a gente tem que continuar com esse diálogo de oportunidade, de responsabilidade. Eu acho que o caminho é por aí. E sem virar as costas para a realidade, né? Claro. A realidade está aí. Não tem negacionismo de forma alguma. Isso, exatamente. Está acontecendo. Exatamente. E a gente tem que buscar o equilíbrio. Exatamente. Para a gente encerrar nossa conversa aqui, que está muito boa, eu queria que você falasse dos próximos eventos do IBP. O que vai acontecer aí nos próximos meses ou até 2026? O que o IBP está programando? Então, né, a gente está com uma série de eventos. Agora eu falei da COP30, a gente está realizando agora alguns warm-ups em algumas praças importantes do Brasil. Qual é a participação do IBP na COP30? Porque assim, a COP30 é um evento fora da indústria, um evento genérico, né? A gente está buscando, né, dentro dos associados das principais empresas do setor, montar uma agenda para que o setor né, possa colocar também né, a sua agenda, a sua posição, para que não seja excluído desse diálogo e que possa entender também né, tudo o que vem sendo apresentado para a gente discutir isso junto com a estratégia das principais empresas. Então, cada uma tem a oportunidade de discutir, de mostrar a sua agenda e de fazer essa troca né, com as autoridades que vão estar discutindo na COP30. Então, não tem aqui... Estar presente, entender e comunicar. Exatamente. Né? A gente quer que a comunicação seja feita. Eu acho que não é uma hora da gente ficar... né, low profile, a gente ficar nas cordas e mostrar, olha, a gente vem trabalhando nisso, e tudo que a gente já conversou por aqui, né? E entender, olha, o que falta para atingir as metas, né? Essa proposta é viável? Né? A gente tem recursos para isso? Né? Quem financia isso? Então, quem financia? Exatamente. Então, a gente está propondo uma série de diálogos até o evento. Durante o evento... Né, são prévios ao evento, é isso? São prévios ao evento. Durante o evento também a gente vai estar lá, né? A gente tem consultorias trabalhando junto com a gente para entender quais são as propostas, para trocar isso, para levar isso para os executivos da indústria. Então a gente espera um engajamento grande das empresas para que possam estar juntos com a gente, né? O IBP Capitaniano não tem aqui nenhum apelo comercial ou de marca, mas sim de querer colaborar e de não ficar excluído dessa discussão. Sim. Além da COP30, o que está acontecendo mais? A gente vai fazer mais uma edição da rodada de negócios, né, no segundo dia da OTC Houston. Isso agora na primeira semana de maio. Na primeira semana de maio. 14 a 15 de maio, a gente vai realizar mais uma edição do Seminário de Gás Natural. Acho que é a 21ª edição de um evento bienal super tradicional. Então, assim, é lá que são discutidas, né, formação de políticas públicas, questões regulatórias, questões de mercado, oferta versus demanda, oportunidades internacionais, gás Bolívia, gás Argentina, né, a importância da importação, GNL, enfim. Então, tudo isso é discutido. São discussões muito interessantes num evento super estratégico. A cada 2 anos. No Hotel Fermo, isso, a cada 2 anos acontece, vai acontecer agora de 14 a 15 de maio.
Em setembro, de 9 a 11 de setembro, a gente vai ter a Rio Pipeline em Logistics. Então, a Rio Pipeline está trazendo... Tem um gancho a mais esse ano, trazendo um pouco mais o segmento, né, de portos, terminais, né, toda essa interface logística. Então, tem grandes projetos acontecendo agora, né, grandes empresas, né, investindo nessa parte de logística, em outros modais, e a gente vai aumentar um pouco essa interface ali sobre transporte, armazenagem, tankagem, operação logística. É um evento super tradicional também, de uma comunidade muito engajada. E aí, de 28 a 30 de outubro, a gente tem mais uma edição da OTC Brasil, super aquecida. A gente está com discussões muito interessantes lá. A Maísa Pimenta é chair do evento, né? Com a colaboração ali do Carlos Cunha, do Alex Dalpon também, junto com outros participantes. Alex Dalpon lá do Sempre, né? Isso, Então, pode esperar aí um evento com muita tecnologia, cases importantes, né? Acho que tem uma operadora independente aí que deve apresentar um case interessante também, referência, e outras tecnologias também. E esse vai ser ali no Expomag. No Expomag. Então, tem essa evolução aí das né? grandes estruturas de FPSO, toda a tecnologia embarcada, parte de inspeção remota, enfim, descomissionamento. Imagino que deva ter alguma coisa do projeto RICEP também. Para quem não conhece, lá também tem a parte do Congresso, né? Tem a parte do Congresso. Que tem seleção de papers em separado da OTC de Houston. Exatamente. Para quem não conhece os dois eventos. E é importante que esses 3 eventos, né, no último ano, esgotaram inscrições antes, né? Então, assim, o Seminário de Gás já está com inscrições abertas, geralmente esgota antes do tempo. A gente tem uma capacidade também dentro do hotel. Pois então, o evento bom o hotel é menor, se antecipar, porque todos os 3 a gente vai ter lá discussões de altíssimo nível, público, qualificado, né? Então, você consegue conversar com a pessoa, se apresentar para uma pessoa que às vezes é difícil conseguir uma agenda no dia a dia, e lá você às vezes toma um café com uma pessoa que, enfim, que abre portas para você, enfim, entende o que você tem para resolver. Com certeza, né? A gente vai se encontrar lá, né, Ronaldo? Com certeza. Muito bom. Que bom. Vitor, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber. Pudemos tomar um espumante aqui hoje, imagina. Ainda que seja de manhã. Eu que agradeço o convite, sinto muito honrado aqui de poder estar trocando com você. Você sabe que é o nosso oráculo lá, sempre que a gente precisa de alguma informação, né, a gente inverte aqui um pouco. Né? Tá bom. Prazer enorme, muito obrigado.